Nós falamos aqui no domingo sobre Tiago 5 e nós vamos continuar agora. Você que não esteve aqui no culto domingo, as nossas mensagens agora, o áudio, né? As mensagens estão gravadas em áudio, o Samuel está gravando todas as mensagens, né? Não só as minhas, mas os outros irmãos que ministram também. E você que quiser ouvir essa mensagem, se você não veio, se você veio e quer ouvir de novo, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui necessitam de mais fé? Quantos aqui sentem que muitas vezes você se sente atacado por setas que tentam desanimar você, enfraquecer você, assim como eu? Nesses dias que nós estamos vivendo, são várias setas que vêm para nos abater. E a única coisa que nós podemos usar, a palavra de Deus diz sobre a armadura do Espírito. E na armadura do Espírito, existe uma arma lá que ela serve como defesa. Existem armas que servem de ataques numa armadura e existem armas que servem de defesa. Só atacar não é arma. Você também precisa se defender numa guerra. Amém? E a Bíblia fala que uma das armas que nós temos de defesa é o escudo da fé. O escudo ele serve para você o quê? Se proteger. O escudo da fé. Então o que nos protege dos ataques? O que nos protege de pensamentos ruins, de desânimo? É o quê? A fé. Se você vê uma pessoa que fala, poxa, eu tenho muita fé, mas se ela constantemente está abatida, ela é uma pessoa que não tem fé. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é o quê? Uma fé morta, inoperante. Nós não podemos dizer que nós temos fé se nós não utilizamos ela como escudo no dia da adversidade. E como que eu alcanço fé? Eu tenho que ser uma pessoa, né, que seja de uma igreja tal, daquela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não, a Bíblia fala que a fé, ela vem pela graça, ela é gratuita. Ela não pode ser conquistada, ela não pode ser comprada. Ela é doada por Deus para nós. De que forma? Duas formas. Primeiro, pedindo, aquele que não tem fé peça, que Deus dá gratuitamente. E segundo, pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você ouvir qualquer outra coisa que não seja a palavra, vai te dar um alívio momentâneo, vai te dar prazer, mas ela não vai te dar fé. Ok? Talvez você está batido, você fala assim, eu estou precisando viajar, eu estou precisando ir num cinema, eu estou precisando descontrair, estou precisando dançar. Tudo isso é muito legal. Mas a única coisa que vai te dar um escudo contra esses dardos é ouvir a palavra de Deus, porque ela vai te dar fé. Por isso é importante você ir a um local onde se prega a palavra do Reino de Deus, ouvir a palavra, congregar. Por quê? Para que você receba fé. Para que a fé seja uma arma de defesa. Faz assim comigo. Arma de defesa. Amém? Você precisa se defender. Quem aqui quer se defender dos ataques? Fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículo de número 12. Se você está perto de algum amigo, de algum convidado, procure ver se ele encontrou, ajude. Aleluia. Quem achou aí, diga amém. Todo mundo achou? Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Amém? Por enquanto, só isso. Deixa sua Bíblia aberta aí. E eu quero aprofundar mais nisso. A gente trouxe uma mensagem aqui no domingo sobre algo. Deus está falando muito sobre algo nesses dias.
para nós, nosso filho. E no domingo a gente ministrou sobre isso. Nosso culto é nos domingos às 9h30 da manhã. Você que quer ouvir as mensagens, lá no YouTube tem um canal do Ministério, né? Como que encontra lá? Está lá, Ministério Rei Jesus. Só você procurar no YouTube, Ministério Rei Jesus. Nós já temos 3 mensagens lá. E de acordo com o que a gente está gravando, a gente vai colocando as outras mensagens, para que as pessoas sejam edificadas. Nós já tivemos testemunho de pessoas que moram em outras cidades, em outros estados, pessoas que conhecem o nosso ministério, a nossa vida, e que já ouviram as mensagens e foram edificadas, porque a mensagem não é minha, a mensagem é dele, é do Senhor, amém? Então, seja propagado o reino de Deus. Queridos, uma coisa muito forte que Deus falou conosco no domingo, porque eu queria falar mais sobre isso aqui, né? Sobre a nossa alma. Esse texto, escrito pelo apóstolo Tiago, ele fala que acima de tudo, nós não devemos fazer juramento nem pelo céu, nem pela terra, ou qualquer outro voto. Nós podemos ver que eu acredito que quase todo mundo aqui já fez isso. Quando você se coloca numa situação onde alguém começa a te questionar, né? Quem é que já jurou alguma vez por aquilo que você estava falando, assim como eu? Eu juro, né? Pela vida do meu filho, pela vida da minha mãe, né? Pela vida por Deus que está no céu, né? Quem já fez isso? Né? Eu acredito que todo mundo aqui já fez isso. E era muito comum isso também no meio do povo judeu. O povo judeu é um povo. Deus usou a simbologia, as leis, quando ele ergueu uma nação que se chamou Israel. Israel estava lá no Egito, Deus tirou essa nação de lá, e Deus deu uma terra para eles, Deus deu estatutos, e Deus ergueu através de Moisés o tabernáculo, e aí eles começaram a cultuar Deus através de símbolos, de simbologias, para que aquelas simbologias fossem apontar para aquilo que iria se manifestar. Hoje nós podemos entender o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque lá no início, Jesus, Deus, ele colocou a lei que para que o pecado fosse perdoado, teria que ser oferecido sangue de algum animal. Por quê? Hoje não é necessário mais isso. Para que depois, culturalmente, as pessoas estivessem propícias a compreender que através do sacrifício de alguém na cruz, do sangue dele, nós seríamos o quê? Purificados, justificados dos nossos pecados. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento, Jesus ele veio para não desfazer, mas para cumprir, liquidar totalmente a lei, cumprir a lei. E o povo judeu era muito pegado às leis. Então, essas leis vieram, como eu disse, para apontar Jesus. E Jesus veio para fechar, cumprir com a lei, de uma vez por todas. Se você ler até em Levítico, capítulo 18, depois na sua casa, versículo 4, fala que eu achei interessante isso, eu achei esse versículo hoje, que quem cumprisse toda a lei teria por direito de receber novamente a vida. Olha que tremendo. Por que Jesus pôde ressuscitar? Porque já era uma promessa, escrito no livro de Levítico. Nenhum homem, por mais que amasse a Deus, poderia cumprir toda a lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Levítico 18, versículo 4 fala que aquele que cumprisse toda a lei, ele receberia de volta a sua vida. Tiraram a vida dele e ele recebeu de volta, porque ele cumpriu toda a lei. Amém? Então o povo judeu era um povo muito assim, se tornou um povo religioso, por assim dizer. Então, vou dar um exemplo aqui para você ver. A lei dizia que se eu fosse casado, né, porque antigamente muitos homens podiam ter mais de uma esposa. Por quê? Que Deus permitia isso? Para que houvesse multiplicação na terra. Né? Tanto é que se você vê, os filhos de Adão tiveram relação com as suas familiares para que eles pudessem reproduzir, multiplicar. Então, agora Deus coloca através de Moisés uma lei que se um homem casado não poderia o quê? Deitar com outra mulher, que isso era denominado o quê? Adultério. Então, o que acontecia? Os homens,
Peraí, a lei fala que se eu estiver casado, deitar com uma mulher, eu estou cometendo adultério. Então eu dou uma olhadinha, eu dou uma desejadinha, não tem nada a ver. Então lá no íntimo do coração deles, eles não abandonavam seus esposos para deitar com outras mulheres, mas eles, quando olhavam para outras mulheres, eles a desejavam. E até mulheres casadas, mulheres de seus companheiros. E aí Jesus chegou e falou o quê? Eu digo para vocês, a lei de Moisés diz que se você abandonar a sua esposa e deitar com outra, você está cometendo adultério. Mas eu digo que tão somente se você no íntimo do seu coração desejar uma outra mulher, você está cometendo adultério. Jesus ele pegou aquele código de ética que os judeus tanto se orgulhavam. Nós somos de Deus, aqui, nós estamos cumprindo aqui, que Moisés pegou. E ele rasgou. Ele cumpriu aquilo. Ele falou, agora esse mandamento ele vai ser pautado segundo a motivação que está dentro do seu coração. Entenda, diga amém. É muito fácil eu abrir uma igreja e eu criar um código de ética, e quem cumprir isso, eu falo que é de Deus, o resto vai para o inferno, o resto não é de Deus. E quantas igrejas fazem isso? Não, você é de Deus, você é da tal? Não, você vai para o inferno, a gente é de Deus. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então Jesus, para acabar com isso, a religiosidade fez o quê? Para que alguém realmente possa dizer que é fiel a mim, eu vou determinar, julgar de acordo com a motivação que está dentro do coração. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. A transformação vem dentro do nosso coração. Você vê tanta violência no jornal. Esses dias eu estava vendo o jornal, aí meu filho pequenininho virou para mim e falou assim, a minha filha também falou, pai, o jornal só fala notícia ruim, né? Por que tanta ruindade tem no mundo? Por que tantas coisas ruins? Né? Tantas coisas ruins. Eu estava lá na Bahia e eu vi pelo Face, fiquei sabendo, um grande amigo meu, um grande pastor, que é pastor lá em Jacareí, ele sempre me disse na igreja dele, tem uma sobrinha. E essa sobrinha dele é uma menina linda, pensa numa jovem linda. Só que ela sempre se envolveu com os caras errados. Ela sempre namorou pessoas erradas e se envolveu com drogas. E aí ela teve uma menina num desses relacionamentos. E ela quis criar, deu conta de criar, e o pastor então criou essa menina como filho. Hoje ela tem uns 6, 7 anos. A menina é linda, ela é desse tamanho assim, né, Dan? Loirinha, do olho verdinho, linda. E o pastor criou essa menina. E a mãe da menina continuou a sua vida. O que aconteceu? Um dia, ela discutiu com um desses namorados dela, que usava droga com ela, o cara estava meio doidão, e ele agrediu ela brutalmente. Ela ficou alguns dias internada na UTI e veio a falecer. Uma jovem de 20 e poucos anos, linda, podia ter um futuro brilhante. Ela morreu. Aí sabe o que eu vi no Facebook? A foto dela, o pessoal colocou, e a família, os familiares, a maioria deles fazendo o quê? Descendo pau em quem? Que não tinha nada a ver com Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que ela é tão jovem? Deixa eu te perguntar, quantas chances essa jovem teve de consertar o seu coração com Deus? Será que essa jovem, se ela aceitasse uma transformação na vida dela, Deus iria desprezar por conta de ter usado tantas drogas, por conta de ter deitado com tantos homens, por conta de ser mãe solteira? Deus ia desprezar essa jovem? Não. Mas ela quantas vezes desprezou o convite de Deus? E ela morreu com fatalidade, consequência da sua decisão. Nós costumamos culpar a Deus pelas nossas consequências das nossas decisões. Por quê? Porque o nosso coração ainda não foi transformado. Tiago ele fala aqui que nós não devemos jurar. Por que ele está falando que você não deve jurar pelo céu e por nada? Porque ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas, quando elas têm uma motivação errada dentro do coração delas, elas costumam fazer, sabe o quê? Para credibilizar a fala delas, elas costumam fazer o quê? Jurar por alguém que é maior que elas. No caso, Deus. Todas as vezes que você, numa fala, você quis se justificar, se defender, ou validar tudo que você está falando e jurou, é porque no fundo você não tinha convicção daquilo que você está falando. É verdade ou não? Sim ou não? É verdade. É porque você não tinha convicção
da veracidade daquilo que você estava falando. A palavra de Deus fala que você não deve jurar, mas antes você tem que dizer sim, sim, não, não. Por que interessante? Ele falou 2 vezes sim e 2 vezes não. Você já parou para pensar nisso? Por que está escrito aqui sim, sim, não? São 2 sim e 2 não. Por quê? Eu vou te explicar. Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia fala que do coração procede a fonte de todas as coisas. Eu posso olhar você e, como ser humano, julgar você pela sua atitude, mas eu nunca vou poder saber qual é a motivação por trás dessa atitude. O único que pode fazer isso é Deus. Só Jesus. Só Deus pode fazer isso. E é justamente isso que ele está querendo dizer aqui nessa noite. Quando o Tiago fala, seja o seu sim, sim, o teu não, não, o que ele está querendo dizer? Quando, muitas vezes, o nosso coração diz o quê? Sim. A gente fala na nossa boca o quê? Não. Muitas vezes o nosso coração fala não, mas a nossa boca diz sim. Isso traz sobre nós o que ele estava dizendo aqui? Juízo. Nós caímos em juízo. Sabe que muitas pessoas estão com a alma deteriorada? A gente prega para ela, ora, fala, mas eu estou em depressão, ninguém sabe o que é isso. Só eu para saber. Por quê? Porque muito tempo da vida dela, ela viveu não sim e sim não. Você traz juízo externo e juízo interno. Você sabia que a maioria das doenças hoje que as pessoas têm são por conta de problemas emocionais? São por conta delas não saberem lidar com questões emocionais. E o único que pode transformar o nosso interior é Jesus. É o que o apóstolo está querendo dizer aqui. E ele fala, se tem alguém entre vós sofrendo, faça oração. Ele não fala assim, se você está sofrendo, abre a tua boca e comece a contar o teu problema para todo mundo. Começa a se queixar. Como nós temos um problema, como nós estamos sofrendo, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente começa a se queixar. É verdade, não? Quando nós passamos qualquer tipo de tribulação na nossa vida, de provação, nós começamos o quê? Nos queixar. Num caso como esse dessa família que perdeu essa jovem, começou a se queixar de Deus. Então, são pessoas muitas vezes que dizem amar a Deus, mas dentro do seu coração, na verdade, não amam condicionado ao Deus que elas criaram no seu entendimento, não ao verdadeiro Deus. Então, dependendo daquilo que nós temos dentro de nós, vem juízo ou vem justiça. A Bíblia fala que justiça e juízo virão sobre nós. O nosso Deus é um Deus de juízo e de justiça. Qual é a diferença de juízo e de justiça? Vamos lá. Quando você fala assim, quando na verdade o seu coração é não, você traz sobre você, está dizendo aqui, Tiago, o quê? Juízo. Você traz sobre você o quê? Condenação. Porque você não está sendo uma pessoa o quê? Autêntica. Você não está sendo uma pessoa o quê? De uma só palavra. Você não está sendo verdadeiro. Entendeu? Então você traz condenação, traz juízo. Mas quando, veja bem, uma situação diante de você, difícil, e o teu coração quer dizer não para Deus, e você ora para que Deus transforme o seu coração, e o não se torne um sim verdadeiro dentro de você, que não vem só da boca para fora, você traz sobre você a justiça de Deus. Vamos lembrar de pelo menos um caso aqui. Pedro. O apóstolo Pedro estava com Jesus. E Jesus começou a contar para ele que ele ia morrer. Olha, eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, eles vão me prender, eu vou para a cruz. É necessário que isso se cumpra. É a vontade de Deus. E Pedro fala o quê? Não, ninguém vai te matar. Eu sou fiel a ti. Eu sou fiel até a morte. Na boca dele ele dizia que ele era fiel a Jesus. Mas será que de coração ele é? Deixa eu dizer para você, tudo que você fala para Deus, você vai ter o dia e a hora de poder provar isso. Eu vou às vezes às igrejas pregar, eu pergunto, quem aqui tem fé? Todo mundo, amém. Eu falo, você vai ter a oportunidade de provar realmente que você tem fé, quando a situação apertar.
E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, você não sabe o que você está falando. Muitas vezes nós falamos aquilo que nós nem sabemos. O nosso coração é assim e nós estamos falando não. Ou o nosso coração é não e nós estamos falando sim. Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Você está falando que é fiel a mim nos seus lábios, mas no seu coração ainda você é um traidor. Porque você está interessado somente nos seus próprios interesses. Você vai querer preservar a sua vida. E aí, de repente, Jesus foi preso, ele foi escondido, disfarçado, vendo Jesus sendo açoitado, sendo humilhado. E uma pessoa percebeu: olha, ele aqui é um deles. Eu já vi ele com Jesus. Ele é um dos discípulos de Jesus. Ele fala como eles. E aí Deus fala o quê? Eu não sou um deles. Eu não conheço esse Jesus que vocês estão falando. Quer dizer, Pedro era um homem que na boca disse sim para Jesus. Não, sim, eu estou contigo. Mas no coração, na prática, não. E isso trouxe sobre ele o quê? Juízo. Tanto é que depois Pedro fez o quê? Ficou atormentado. Se você ler depois, fala que Pedro arrancou a roupa, ficou nu e foi pescar. Ele pegou um barco e entrou em alto mar. Por quê? Aquele sentimento de trair a Cristo, de dizer algo com a boca e no coração ter outro desejo, trouxe sobre ele o quê? Juízo. Por que muitas vezes nós ficamos mal? Porque não é fácil servir a Deus, não, querido. A palavra de Deus fala que uma vez você ouvindo a palavra, retrocedendo nela, é pior do que antes nunca ter ouvido. Você que vem ouvir a palavra e não pratica, é muito pior para você que nunca ouviu a palavra. Porque agora, tudo que você diz e não cumpre, traz sobre você juízo. Juízo externo e juízo interno. Quem está entendendo? E aí Jesus vem ao encontro de Pedro. Jesus já ressuscitou agora. Ele vem. Pedro, de novo, você não conseguiu pegar nada de peixe? Vamos lá para a beira da praia. Quando ele chega lá, Jesus prepara peixes na brasa e dá para ele comer. E então Jesus pergunta para ele quantas vezes? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu te amo. De novo ele fala, eu te amo, né? Prontamente. Aí, Pedro, tu me amas mesmo? Eu te amo. Aí ele fala a palavra que Jesus perguntou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí está escrito lá no texto: e ficou entristecido Pedro, por ele ter perguntado 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Qual lição que Jesus estava dando para Pedro ali? Você tem convicção mesmo, som do teu coração aí, que esse sim tem que ser de dentro para fora. Esse sim tem que brotar dentro do seu coração. E aí Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, somente tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. E aí Jesus olhou para Pedro e falou: Tu és Pedro, tu és falho, tu és homem, mas sobre essa pedra, sobre essa rocha que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Porque Pedro reconheceu, ele não sabia de nada, que ele disse ser fiel ao Senhor, mas o traiu. Mas agora ele está disposto a se redimir e ser verdadeiramente fiel e amar o Senhor. Então o Senhor traz sobre Pedro agora o quê? Justiça. E ele fica livre da sua amargura, da sua condenação. E agora ele anda pelas ruas e os feridos passam, a sombra de Pedro cura. E aqueles que são pobres, aqueles que são aleijados, passam e pedem moedas. Ele fala: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora. Ele tem autoridade. Por quê? Porque ele é melhor do que eu, que você não. Mas porque simplesmente ele abriu as suas emoções para Deus. Então entra aqui. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou inconstante. O Senhor sabe que eu necessito de cura. O Senhor sabe que eu necessito de transformação. O Senhor sabe que eu falo sim quando o meu coração quer não. Mas eu te amo, me ajuda. E Jesus o justificou, assim como Ele quer fazer no seu coração, na sua vida hoje. O apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse muitas vezes eu não faço. Eu quero fazer, mas não consigo fazer. Aí o mal que eu não quero fazer, eu faço. É possível, querido, nós temos uma alma transformada, regenerada pelo Espírito. Quando nós assumimos que, Senhor, eu falo sim, Senhor, mas meu coração não quer nada. Transforma o meu coração, transforma o meu desejo para Ti, transforma o meu querer para Ti. Porque se você começar a falar sim, e no dentro de você for não, querido, você está gerando para você condenação, juízo.
Então quer dizer, então, se eu não quero a vontade de Deus, se eu não quero a igreja, eu tenho que falar, não é isso? Não. Se o teu não for não para Deus, então você precisa pedir para que Ele transforme você, para que quando você diga, seja de sinceridade, de verdade, e não que você tenha que jurar pelo céu, ou jurar pelo trono de Deus, ou jurar por Jesus, mas que você tenha convicção. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz algumas coisas interessantes que eu anotei para falar para vocês. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, abre comigo, Colossenses 3, 15. Colossenses 3, 15. Colossenses 3,15. Ou Deus traz juízo, ou Ele traz justiça. Justiça ou juízo. Em Colossenses 3,15. Deixa eu ajudar aqui. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A Bíblia fala que a paz de Deus tem que ser o quê? Árbitro. Quando você vai tomar uma decisão, como que você torna o seu coração para ser sim para Deus e não de verdade? Você tem que chamar o que? Cristo como árbitro, como juiz. Quem é que gosta de futebol? O árbitro ele faz o quê? Ele determina dentro do campo o que é certo e o que é errado. Só que nós temos um juiz, um árbitro, que ele é fiel, que ele não erra, que é Jesus. E a palavra fala o quê? Que seja a paz de Cristo árbitro em nosso coração. Como que você sabe que uma decisão que você tomar é de Deus? Se você tem Cristo na sua vida e você sente paz naquela decisão, é porque é de Deus. Vai. Então você pode dizer, sim, eu vou fazer. E pode vir as circunstâncias depois das diversidades que você vai enfrentar, esse desafio, e você vai cumprir. Por quê? Porque Ele já te deu o quê? Paz. Quando uma pessoa ela perde a paz, quando ela fica aflita, ela vira uma pessoa o quê? Volúvel. Ela diz uma coisa e depois, de acordo com a circunstância, ela fala outra. Eu lembro de outro exemplo aqui, de Ananias e Safira. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja está vivendo um avivamento. E então, Ananias e Safira chegou na igreja e falou assim: olha, eu tenho um terreno para vender aí, e eu vou vender, e quando eu vender esse terreno aí, eu vou trazer uma grande doação aqui para a igreja. A igreja está crescendo, está propagando o evangelho. E aí, ele foi com a esposa dele e vendeu aquele terreno. Alguém pediu alguma coisa para eles? Não, ninguém pediu nada. Era obrigatório eles darem alguma coisa? Não. Se você ler o texto, fala o apóstolo a eles: se você não tivesse vendido o terreno, ele ainda seria seu. E se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro dessa propriedade seria seu. Quer dizer, não era obrigatório que ele fizesse isso. Mas eles fizeram isso com a intenção de serem vistos. Aí eles foram lá e venderam o terreno. Aí a gente chegou na esposa e disse: olha, em vez de a gente dar aquele valor que a gente propôs, deu muito dinheiro, então vamos dar um valor diferente. E eles chegaram diante do apóstolo e entregaram aquilo que eles falaram. Eles haviam falado que era algo dela, outra coisa. E o que aconteceu com eles? Eles morreram. Por quê? Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com a motivação, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus não pediu nada para eles.
Mas eles falaram: nós vamos fazer essa doação com a intenção de serem vistos, de impressionar. Quer dizer, dentro do coração deles, eles não queriam verdadeiramente fazer aquela doação. A motivação deles era o quê? Seria impressionar pessoas, serem vistos. Eu lembro também de Judas. Judas, ele dizia ser fiel a Deus. Aquela mulher veio e pegou um perfume e quebrou nos pés de Jesus. E aí ele falou que, puxa, o perfume desse cara podia ter pegado o dinheiro desse perfume, ter ajudado tanta gente, e essa mulher quebrou esse perfume nos meus pés. Mas na verdade, Judas, ele era aquele que cuidava de todo o recurso que Jesus recebia de ajuda para manter o seu ministério. E Judas era o quê? Aquele que ele era tesoureiro e ele roubava. Então, na verdade, quando ele viu aquele recurso, aquele perfume derramado, ele pensou o quê? É menos um dinheiro que eu podia ter roubado aqui. A motivação do coração dele era errada. Ele beijou a Jesus no Getsêmani e Jesus falou o quê? É com beijo que você traz. Como que Jesus poderia saber que um homem que chegou com tanto carinho, beijou, só quem era discípulo beijava os mestres naquela época, como um sinal de respeito? Porque Jesus sabia a motivação, que aquele beijo era um sinal de carinho, mas dentro do coração dele era uma negativa. Ele repelia a Jesus, isso tudo que Jesus fez. Como se entender? E isso foi o juízo sobre a vida dele. E ele morreu porque não se arrependeu. Querido, se você quer ter uma alma restaurada, totalmente curada, você precisa então parar de brigar com a vontade de Deus. Por que muitas pessoas estão passando por isso? Porque elas se dizem ser de Deus, mas não são. Elas se dizem querer fazer a vontade de Deus, mas na verdade não querem. O coração delas não quer. Então você tem que orar para que Deus transforme o seu coração. Por isso que aqui o apóstolo está falando: você está sofrendo? Fica quietinho, vai orar. Quando você estiver sofrendo, não é momento de você queixar de nada. Porque na hora que você começar a queixar, você vai provar com seus lábios você realmente não é fiel como você dizia ser a Deus. Jó dizia ser fiel a Deus, um homem que se desviava da aparência do mal. Mas quando ele ficou mal, ele perdeu, ficou doente, ele começou o quê? A queixar-se. Por que Deus não abandonou? Por que Deus não deixou? Por que Ele se esqueceu de mim? Porque nós somos pessoas volúveis. A nossa alma, ela nos engana, ela nos trai. Ela quer nos governar. Sim, sim. Não, não. O seu sim para Deus tem que ser um sim verdadeiro no seu íntimo. O seu não para as coisas do pecado, para as coisas do mundo, tem que ser um não do seu íntimo, verdadeiro. Você não pode ficar coluna no meio. A Bíblia fala sempre disso. Não tem como você servir a dois senhores. Ou há de você agradar um e desagradar o outro. Não tem como jorrar fonte, numa mesma fonte, água boa e água amarga. Ou há de ser uma água doce, ou há de ser uma água amarga. Nós temos que decidir no nosso coração verdadeiramente servir a Deus. Em Mateus 5,34, Jesus falou isso também nos fariseus. Ele falou: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ele disse a mesma coisa que Tiago. Você pode anotar aí na sua casa, Mateus 5,34. Quero dar mais um exemplo para você em Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Jesus aqui conta a história de dois filhos. Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. E aqui havia um homem que tinha dois filhos. E olha o que Jesus conta. E o que vos parece? Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, ele foi.
qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo, que publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Jesus está falando aqui com os homens que tinham como tarefa ensinar a palavra para o povo. E Jesus falou: vou contar uma história para vocês. Um homem tinha 2 filhos. Ele tinha uma lavoura, tinha uma vinha, plantava o quê? Uvas. E ele falou para o primeiro filho dele: filho, o mais velho, você vai trabalhar na lavoura hoje? Ô pai, eu vou sim, pode contar comigo. O filho disse que ia e não foi. E depois ele procurou o outro filho: e você vai trabalhar também hoje? Não, hoje eu não vou não. Num momento de loucura, ele desrespeitou seu pai, falou: eu não vou, não quero saber de nada. Só que veio sobre ele o quê? Um arrependimento. Olha como que é importante o arrependimento. Eu acho tão tolo quando pessoas dizem: eu nunca arrependo de nada que eu faço. Como é importante para nós o arrependimento. Ele nos traz vida. E esse jovem não disse: poxa, eu desrespeitei meu pai, falei que não ia trabalhar, eu vou. E ele foi. Então quer dizer, o primeiro filho disse prontamente sim, quando no seu coração, na verdade, ele não queria. E o segundo filho disse não, quando na verdade também não queria. Porém, Deus colocou no coração dele arrependimento, ele se abriu para esse arrependimento. E ele transformou o seu não em sim, sim. E então, Jesus falou: qual desses fez a vontade do Pai? E os fariseus responderam: o segundo filho, porque ele se arrependeu e fez. Embora tenham falado que não numa loucura, ele transformou o seu coração pelo arrependimento e fez. E Jesus falou: assim é o reino do céu. Ele falou: as prostitutas, ele pegou a classe mais desprezada. Aquelas mulheres que se prostituem, elas entram primeiro no reino do céu do que vocês que falam da palavra. Porque vocês falam da palavra, mas de verdade o seu coração não vive. Elas vendem seus corpos e se prostituem. Mas quando a palavra de Deus entra na vida dela, elas se arrependem e decidem de uma vez por todas abandonar o pecado e viver uma nova vida. Então tem uma boa nova para te dizer nessa noite, querido. Não importa qual seja aquilo que você tem falhado. Poxa, tantas vezes eu quero servir a Deus e não consigo. Se você abrir o teu coração para o Senhor, no arrependimento entrar, o Espírito Santo que faz essa obra, Deus pode transformar seu coração e voltar seu coração para a vontade dele. Amém? Até aquele que nega de fazer a vontade de Deus, se ele se abrir com arrependimento, ele pode. Eu lembro de Caim. Ele já havia assassinado o seu irmão, e Deus chegou para ele e falou: o quê? Se você se arrepender, você será aceito. Deus está falando com um assassino, o primeiro assassinato da terra. E ele falou: se você se arrepender, o seu coração não quer minha vontade, você não quer me obedecer, você preferiu matar o seu irmão a voltar o seu coração para mim. Mas eu estou dando a oportunidade de você se arrepender. Se você se arrepender, eu te aceito, eu perdoo você. E ele preferiu continuar o quê? Não. Negar a vontade de Deus. E então ele foi rejeitado. O que isso quer nos dizer, querido? Que todos nós teremos a oportunidade de nos arrepender. O Espírito Santo vai bater no coração de todo mundo. Ele vai dar oportunidade para todo mundo arrepender. Se você aceitar o arrependimento, virá sobre você justiça. Mas se você não aceitar o arrependimento, virá sobre você o quê? Juízo. Por que muitas pessoas estão deprimidas? Por que muitas pessoas estão amarguradas na sua alma? Por que muitas pessoas entram e saem de igreja e continuam mal? Em péssimo estado. Por quê? Porque elas não têm falado muitas vezes aquilo que anda de acordo com o seu coração. Elas não têm abrido o seu coração para aceitar o verdadeiro arrependimento. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu quero só falar uma coisa para você que eu acho muito rica. Você pode fechar seus olhos, eu vou falar.
você experimenta a presença de Deus na sua vida, ficar deprimido, ficar mal, se tornou para você uma opção. Quando você já experimentou da presença do Espírito de Deus na sua vida, quando você já ouviu a palavra, pela uma vez sequer você sentiu a presença de Deus, você continuar vivendo da mesma maneira, você continuar deprimido, é uma opção. Você decidiu ficar assim. Eu vejo pessoas que vêm, que ouvem a palavra, que têm a oportunidade de ter uma vida transformada. É o Espírito Santo que faz a obra, como eu falei. Mas elas continuam tristes, elas continuam amarguradas, porque elas optaram, porque elas tiveram a oportunidade de uma nova vida. Decida, querido. Se o teu desejo hoje é contra você, é contra Deus, ore e fala: Senhor, transforma meu coração. Davi fez essa oração e falou: por que está abatida a minha alma? Alma abatida trai a vontade de Deus. Alma abatida trai o propósito de Deus. Eu já falei isso aqui um dia, eu vou falar de novo. Pessoas carentes na sua alma não são pessoas dignas de confiança, porque elas vão alimentar a sua alma. Elas não vão respeitar princípios, elas não vão respeitar a vontade de Deus, elas vão querer respeitar a sua alma. Pessoas entram em relacionamentos errados porque elas querem ser fiéis à sua alma. Pessoas gastam seu dinheiro absolutamente, administram mal porque elas querem alimentar a sua alma. Mas quando você entrega totalmente o seu coração para Deus, fala: Senhor, governa minha alma, transforma minha alma, eu não quero ser assim. Talvez você olhe para mim e fale: que bênção que esse homem é. E se eu dizer para você que eu não era assim? E se eu dizer para você que eu não nasci assim? E se eu dizer que eu não vivi a minha vida toda assim? Se eu dizer para você que eu já passei por grandes momentos de depressão? Se eu dizer para você que eu já desejei morrer? Se eu dizer para você que eu já dependi de remédios, psiquiatras receitaram remédio de carga preta para mim e dizendo para mim: você vai ter que tomar isso pro resto da vida. E hoje eu posso dizer para você que eu sou liberto pelo sangue de Jesus, porque eu não aceitei que a minha alma governasse. Quantas vezes eu ia para a igreja e dizia: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas lá no meu íntimo eu não queria nada. Eu queria ser abençoado, eu queria preservar a minha própria vida, eu queria fazer aquilo porque eu achava que aquilo era o certo, ter uma religião, ir na igreja aos domingos. Mas eu não queria conhecer a Deus, eu queria tocar minha vida do meu jeito. Mas um dia, querido, Ele me deu a oportunidade, eu me arrependi, e Ele entrou no meu coração, e Ele transformou a minha vontade para a vontade dele. Ele transformou o meu querer, Ele voltou meu coração para Ele. E hoje eu sou feliz, porque tudo que eu faço não é baseado no meu sentimento. Sabe por que a minha alma é feliz? Porque eu não alimento a minha alma, eu não alimento os desejos dela, eu alimento a vontade de Deus. Se você quer ser feliz, não siga mais seu coração. Se você quer ser feliz, não siga mais a sua alma. Se você quer ser feliz, peça para o Senhor transformar hoje o seu coração. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Não importa se foi adultério, assassinato, o que seja. Diga aí: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, transforma o meu coração. Eu quero abrir minha boca e dizer: sim, de todo o meu coração eu quero te servir. Sim, de todo o meu coração eu posso te servir e ser feliz. Sim. Muitas vezes você sai daqui e lá fora você não cumpre os princípios que você aprende aqui. Muitas vezes você ouve a palavra de Deus, se diz um cristão, mas na sua faculdade, no seu trabalho, quando ninguém está vendo, a sua atitude, o seu querer, o seu desejo é não. Você não quer Deus, você não quer a vontade de Deus. Você tem trazido juízo para a tua vida, você tem se deprimido, você tem se deteriorado, porque você tem punido a você mesmo. Você tem castigado a sua alma, você tem tratado ela mal, e por isso que ela tem te devolvido o mal. Mas se todo o seu coração, o Senhor tem um remédio para a sua alma nessa noite. Se você está sofrendo, ore. Se você está feliz, adore a Deus.
O que isso quer dizer? Que nós temos que educar a nossa alma. Tem gente que está feliz e não tem gratidão para demonstrar alegria. Tem gente que está feliz, mas a tradição religiosa, o que ela aprendeu, não permite que ela demonstre alegria. Você tem que demonstrar aquilo que Deus está produzindo dentro de você. Se você está feliz, adore, cante, louvor, diga: Senhor, Tu és bom, Tu tens nos sustentado, Tu tens nos guardado, Tu tens salvado, Tu tens curado, Tu tens cuidado de nós. Se você está feliz, se Deus tem cuidado de você, querido, rompa com essa religiosidade, rompa com a tradição familiar e se alegre e diga: obrigado, Senhor. Rompa com a tradição, a minha família é tímida, é conservadora. Não, se você está feliz, faça com que a sua alma se acostume, domine. Se você está feliz, abra a tua boca e diga: obrigado, Senhor. Se você está triste, abra a tua boca e diga: Senhor, meu coração está triste, meu coração está querendo trair o Senhor, meu coração de novo está querendo voltar para as coisas do passado. Senhor, ajuda-me, eu estou orando, Senhor, porque eu estou sofrendo. Mas não abra a tua boca para queixar, não abra a tua boca para negar, por favor de Deus. Não abra a tua boca, porque a sua alma de novo vai se envenenar. A sua alma de novo vai se alimentar disso. Justiça e juízo virão. Que nessa noite venha a justiça de Deus sobre a tua vida. Que o sangue de Jesus venha, te purifique, te justifique. Aleluia. Que você venha ser justificado, venha ser curado, venha ser sarado, venha ser limpo de todo pecado. Aleluia. Oh Senhor, nós oramos que o nosso sim da nossa boca seja o sim do nosso coração para Ti, Senhor. Que o nosso não para as coisas que afastam de Ti seja um não verdadeiro do nosso coração. Nós não estamos aqui para impressionar homens, nós estamos aqui para impressionar pessoas, nós estamos aqui para sermos fiéis a Ti, Senhor. Quando você se comprometer a servir alguém, querido, cumpra. Quando você se comprometer a fazer algo para Deus, cumpra, faça, independente das circunstâncias. Quantas promessas você já prometeu? Quantas vezes você já falou: ah, se isso acontecer, eu nunca mais vou fazer isso. Eu conheço uma pessoa que o seu filho estava na UTI para morrer, e essa pessoa falou assim: meu filho ficou curado, eu nunca mais vou beber. E por um tempo essa pessoa cumpriu isso, mas ela tem bebido como nunca. Por quê? Porque de todo o coração, quando ela fez aquele voto, ela não fez com convicção. Ela não queria Deus, ela queria ser livre. Ser livre. Ser livre. Ser livre daquele problema. Porque ela não dava conta de ver o seu filho mal. Não negocie com Deus, seja sincero. Fala: Deus, eu quero servir de todo o meu coração. Transforma meu coração. Tira toda a incredulidade. Tira as barreiras que eu. Tira toda a religiosidade. Transforma. Eu não tenho poder de transformar pessoas. Eu não tenho palavras persuasivas para transformar você. Não há nada que você possa fazer para que você mude. A única coisa que você pode fazer é falar: Senhor, Espírito Santo, faz a obra na minha vida. Eu quero ser liberto da depressão. Eu quero ser liberto da insônia. Eu quero ser liberto da inveja. Eu quero ser liberto da incredulidade. É reconhecer o seu pecado. Qual é o nome do seu pecado na sua alma? Qual é a motivação por trás do seu coração? Quando você vem à igreja, qual é a motivação por trás do seu coração? Quando você diz fazer um bem para alguém, é para desencargo de consciência. Não, eu levo aquela uma vez por mês eu levo uma cesta básica para o lugar. Por quê? Porque você quer ficar livre da sua culpa. Qual é a motivação? Jesus está olhando para o teu coração nessa noite. Não sou eu. Ele está frente a frente com você. Aonde você está? Seja sincero com Ele. Fala: Senhor, eu tenho mentido. Eu tenho quebrado, Senhor, todos os princípios. Eu tenho rompido com tudo aquilo que eu aprendi a vida toda.
Talvez você cresceu na igreja, ouvindo a palavra de Deus, você tem vivido da maneira que você bem entende. Aqueles fariseus, eles não queriam a Deus, eles queriam cumprir um ritual de regras religiosas para que eles fossem respeitados, para as pessoas dizerem que são de Deus. Mas eles não queriam nem saber qual era a vontade de Deus, eles não queriam agradar a Deus. Por isso Jesus veio e acabou com isso, porque eu quero saber da motivação do coração de vocês. Vocês por fora, vocês são como um sepulcro, como uma cova. Por fora é toda branca, bonita, por dentro é podre. A Bíblia fala que não é o que entra, mas é o que sai que contamina. Por quê? Aquilo que entra e produz dentro de você, e aquele resultado, aquilo que é produzido dentro de você, que sai, que é o que diz o que você é. Você tem se maquiado, você tem se vestido bem, ou talvez você que é homem, se veste, e você quer se esconder por trás do seu trabalho, por trás do seu conhecimento, por trás da sua roupa. Não tem nada a ver você se vestir bem, você cuidar de você. Mas você tem se escondido atrás disso. Mas dentro de você, talvez você fede. Dentro de você não suporta mais tanta mentira, tanta falsidade, tanta inverdade, tanta falta de concordância. Jesus andava em concordância. Deus no céu e Deus na terra. O Pai no céu e o Filho na terra. Deus sempre andou em concordância com o Filho, Jesus com o Pai, e o Espírito Santo com o Filho e com o Pai. Os três são um, os três sempre andaram em concordância. E ele falou: eu vou dar autoridade para a igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela, e tudo que ela ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligar no céu será ligado na terra. Se você quer autoridade na sua vida, e as portas do inferno não poderão mais prevalecer contra a tua vida, contra os projetos da tua vida, e você tem que entrar em concordância, sim na terra, sim no céu, sim no céu, sim na terra. Se você quer essa autoridade que foi confiada à igreja, nessa noite faça parte da igreja, faça parte do corpo de Cristo. Eu não estou chamando você para uma religião, eu não estou chamando você para fazer parte de uma placa, eu estou chamando você para estar ligado ao cabeça, que é Cristo, cabeça da igreja, mentoreador da igreja, mente da igreja. A mente que dá controle aos braços, às pernas, aos membros, ela vai comandar o seu corpo, ela vai comandar o teu coração, ela vai comandar a tua alma a partir de hoje. Aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Dê lugar ao Espírito. Dê lugar ao Espírito. Não rasgue vossas vestes, rasgue o seu coração, Jesus disse. Chega de viver uma mentira. Eu cansei de ser podre por dentro. Eu cansei. Eu era um pastor. Esse ano eu faço 10 anos de ministério. Eu sou novo, sim, mas eu comecei cedo. E eu pregava muita coisa no início. Eu achava que eu era de Deus. Mas quando eu fui confrontado com enfermidade, dificuldades, eu vi o tamanho do podridão que tinha de mim, o tanto que Deus precisava me transformar, o tanto que eu precisava ser resgatado, transformado, para que o sim na minha boca fosse um sim no meu coração. Deus, Ele quer o seu coração. Dá-me o teu coração, filho. Dá-me o teu coração, filho. Eu vi uma frase hoje interessante: não trate como prioridade quem te trata por opção. Muitas pessoas tratam você bem porque você é uma opção para elas. Muitos homens te tratam bem, mulheres, porque você é uma opção para elas. Muitas mulheres te tratam bem, homens, porque vocês são uma opção. Muitos que se dizem amigos tratam vocês bem porque vocês são uma opção barata para elas. Mas existe alguém que tem você por prioridade, o nome dele é Jesus. Existe alguém que tem você por prioridade porque te ama, e o nome dele é Jesus. Existe alguém que te ama por prioridade, e o nome dele é Deus, que entregou o seu único filho para morrer na cruz por você. Ele te priorizou, ele te ama. Priorize a Deus, priorize a Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele era forte, ele era sim fora e sim dentro. Quando ele estava no deserto e ele tinha fome, o comando para o organismo dele era o que? Fome. Você quer saber se uma pessoa é fiel? Deixa ela ficar 5 minutos. Esaú não conseguiu encontrar nenhuma caça, e ele trocou a sua bênção por um prato de mentira. E Satanás chegou para Jesus e falou: olha, você está com fome? Se você é o Filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão e come. O que Satanás estava falando para ele? Você tem convicção daquilo que você fala? Você diz seu Filho de Deus. Será que lá dentro você tem essa convicção? E Jesus falou para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sairá da boca de Deus. O que alimentava a convicção de Jesus não era comida terrena, não era as coisas dessa terra, não era elogios, não era favores, era a palavra. Se você tenta provar quem você diz ser, querida, porque você não tem convicção na sua alma. Jesus não provou quem dizia ser, porque ele tinha convicção. Quando ele dizia: eu sou. Quando os soldados foram para prender, quem vocês estão procurando? Jesus. Eu sou ele. Eu sou. Ele tinha convicção que no terceiro dia ele ia ressuscitar e que nem a morte poderia detê-lo, porque ele cumpriu toda a vontade de Deus, da boca e do coração. Por isso que todos os inimigos de Jesus tentou na cruz amargurar o coração dele. O ladrão falou: se você é o Filho de Deus, desce aí, prova para nós. Por isso o sacerdote falou: se você é, desce. Para trazer o que no coração dele? Abatimento. As pessoas vêm com palavras afiadas, como setas, como flechas passadas no veneno, e enfiam no seu coração e você tem que aceitar. Será que é mesmo? Será que é verdade? Será que Deus vai fazer? Será que é isso? Será que Deus não quer? Será que Ele quer? A Bíblia fala que a dúvida cancela a fé. A Bíblia diz em Tiago que o homem de ânimo dobre não receberá nada do Senhor. Ânimo dobre no grego significa 2 almas. Uma alma que é Deus, uma alma que a hora não quer. Uma hora eu quero Deus, uma hora eu não quero. Uma hora eu leio a Bíblia, outra hora não. Uma hora eu quero orar, outra hora não. Uma hora eu oro antes de decidir as coisas, outra hora eu decido e depois se der errado eu oro. Não. Você precisa decidir a partir de agora como você quer viver a sua vida. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou orar a Deus. Antes de eu seguir qualquer caminho, eu vou buscar a direção de Deus na sua palavra, através de oração. Um dia hoje não está legal, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar em primeiro lugar Ele. E eu vou encontrar descanso para minha alma. Todas as vezes que você ouve a sua alma, você perde. Você faz mal para você mesmo. Senhor, nós oramos nesta noite. Torne o nosso coração para Ti. Que o nosso sim seja sim de verdade. Nós queremos andar em concordância. Que a nossa alma entre em concordância com aquilo que falamos. Nós não queremos te amar somente de palavras, mas nós queremos te amar de todo o nosso coração. Como diz a tua palavra: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Repita comigo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Só tem força quem tem entendimento. Só quem tem entendimento, quem ama de todo o coração. Senhor, torna o coração dessas pessoas, o meu coração para Ti. Nós queremos ter coragem de dizer não, Senhor, mas para aquilo que nós antes nos dizemos sim e que são contrários à Tua vontade. Nos dá coragem para dizer sim, Senhor, para os Seus desafios que antes nós dizemos não. Que nós sejamos uma só palavra, sim, sim, não, para que o juízo do Senhor se afaste de nós e venha sobre nós a Tua justiça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão: seja o seu sim para Deus, verdadeiramente
Fala para ele, para que você receba justificação externa e interna. Amém?